aluna! Seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia do ciclo 3. Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino, e estou hoje com o nosso amigo Gilbert, intérprete de Libras. Olá, Gilbert! Para a nossa aula sobre membrana plasmática para você, aluno do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio. Na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer as características básicas dos principais envoltórios celulares, conhecer a composição molecular da membrana plasmática, compreender os princípios físico-químicos que regem a difusão e a osmose, aplicando-os para explicar processos que ocorrem em células vivas e diferenciar transporte ativo e transporte passivo. Bom, antes da gente falar sobre a membrana plasmática, vamos falar então sobre os envoltórios celulares que a célula pode ter? Nós sabemos que a função desses envoltórios vai ser isolar o meio intracelular do meio extracelular. Então, tudo aquilo que está dentro desse envoltório, nós chamamos então que vai ser o meio intracelular. Tudo que está fora desse envoltório, nós chamamos que é meio extracelular. Ele também tem a função de defesa, proteção, sustentação e também vai permitir as trocas de substâncias entre esses dois meios, o meio intracelular e o meio extracelular. Quem são esses envoltórios celulares? Nós temos, então, a parede celular e a membrana plasmática. Vamos falar aqui da parede celular. A parede celular, nem todas as células vão possuir parede celular. Mas por que, Vinícius? Por exemplo, célula animal não possui parede celular. Célula vegetal vai possuir parede celular. Algumas bactérias, fungos vão possuir. Então, nós temos alguns seres vivos que possuem e outros que não possuem. Ela vai ser rígida, vai ter então essa função de rigidez, de sustentação, e ela vai ser permeável. Porque, vamos pensar, se a parede celular ela não for permeável, ela vai isolar completamente essa célula. Como que entra e como que sai substância? Aí não tem como. E ela vai possuir diferentes constituições. Como assim? Olha aqui, acompanhem comigo. Tenho aqui, então, bactérias. O principal composto constituinte dessa parede celular vai ser o que nós chamamos de peptidoglicano, ou peptoglicanos, que a gente fala. Você, quando estiver lá no segundo ano e for estudar os seres procariontes, nós iremos falar sobre essa constituição dessa parede celular bacteriana. Quando nós vamos falar dos fungos, nós vamos falar que eles possuem parede celular de quitina. Vai ser a mesma composição, é um carboidrato, e que vai ter a mesma composição do exoesqueleto dos artrópodes, de aranha, de inseto, dos crustáceos. Então, essa parede celular dos fungos, ela possui a mesma composição, que é a quitina, do exoesqueleto dos artrópodes. E dos vegetais? Os vegetais, eles vão ser um caso diferente, porque eles vão possuir duas paredes celulares. Mas duas, Vinícius? Sim, olha que interessante. A célula vegetal, quando ela está jovem, ela vai possuir uma parede celular, que a gente chama de parede celular primária. E essa parede celular primária, ela não vai ser rígida. Ela vai ser mais maleável e vai permitir, então, que a célula vai crescer, vai fazer todo o seu metabolismo. Quando chega uma certa etapa da vida dessa célula vegetal, ela vai, então, atingir o seu tamanho. Nós não crescemos até uma certa idade? Então, quando a célula ela atinge esse tamanho, ocorre, então, a deposição da segunda parede celular, onde a primeira parede celular, que a gente chama de parede primária, ela possui uma composição de pectina e hemicelulose. E a secundária, ela possui a constituição de celulose.
Então, na maioria dos livros ou em algumas etapas lá no ensino fundamental, você já deve ter estudado que a parede celular dos vegetais, ela possui uma constituição de celulose. Por quê? Vai ser da parede celular secundária, é a que vai ser externa. Tranquilo? Agora, nós vamos ver então a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela vai estar presente em todas as células. Ela vai ter um formato que a gente chama do formato do mosaico fluido. Mas Vinícius, o que é esse mosaico fluido? É porque as moléculas constituintes da membrana plasmática, além dela ser parecendo um mosaico, que a gente vai ver, ela possui uma fluidez. Essas moléculas, então, elas podem andar sobre a membrana plasmática. Ela vai ser semipermeável. Qual que vai ser essa diferença? Membranas permeáveis, elas vão permitir a passagem de tudo. Vamos comparar, então, como se fosse a parede da sua casa com uma janela. Quando você, então, deixa a janela aberta, ela vai ser permeável. Por quê? Vai passar tudo que consegue passar pelo buraco da janela, vai entrar. E vai sair, obviamente. Semipermeável é como se você colocasse uma redinha para combater lá os mosquitos. Em algumas casas possuem isso. O que vai acontecer? Ela vai ficar semipermeável, ela vai selecionar quem entra e quem sai. Obviamente, essa seleção vai ser por conta do tamanho. Objetos, partículas e seres maiores do que as frestas, os buraquinhos dessa tela, então, não vão conseguir passar. Então, é por isso que a gente fala que a membrana plasmática ela vai ser semipermeável. Ela vai possuir algumas especializações, além da sua constituição, que é uma constituição fosfolipídica. O que é isso, Vinícius? Ela vai ter uma dupla camada de fosfolipídios e proteína. Daí, então, que nós falamos que a membrana plasmática possui uma constituição lipoproteica, que nós vamos ver aqui no próximo slide o que é isso. Existem também moléculas de colesterol que vai dar mais fluidez para essas membranas plasmáticas quando falamos em célula animal, e também uma especialização chamada de glicocálix ou glicocálice, que vai permitir o reconhecimento dessa celular, o reconhecimento de substâncias. O glicocálice também não vai estar presente em todas as células. Por exemplo, ela vai estar presente somente nas células animais. Tá? Mas é bom a gente saber sobre isso. E nós temos algumas especializações, como as microvilosidades, desmossomos, junções aderentes, que nós vamos ver aqui mais para frente. Tranquilo? E aí, nós sabemos que a membrana plasmática, ela vai possuir uma constituição lipoproteica. Acompanhem comigo. Agora, vamos ver aqui a constituição da membrana plasmática. Olha que bonitinho que ela é. Fala que não parece um mosaico, se a gente for pegar essas moléculas. Moléculas de fosfolipídios, moléculas de proteína, de colesterol e de outras substâncias. Agora, acompanhem comigo aqui no Flip, onde eu vou desenhar para a gente entender melhor como que vai ser essa constituição da membrana plasmática. Quem é meu aluno já conhece de cara esse desenho, que vai ser o seguinte. Eu tenho aqui moléculas de fosfolipídios. Uma dupla camada. Associada a nelas, proteínas. Daí, então, eu falo que a membrana plasmática, ela possui uma constituição lipoproteica, onde eu tenho aqui bicamada de fosfolipídios e aqui proteínas. Daí o nome lipoproteica. Onde a camada de fosfolipídica, ela vai ser hidrofóbica e hidrofílica ao mesmo tempo. Como assim? Essas moléculas aqui, então, da parte de cima,
que está representado pelas essas bolinhas, ela vai ser uma camada hidrofílica, que ela é formada por fosfato. Já essa camada do meio aqui, chamada de, são triglicerídeos, daí o nome fosfolipídios, vai ser o quê? Uma camada hidrofóbica. Então, a gente fala que essa molécula de fosfolipídio, ela vai possuir, então, não vai ser nem hidrofóbica e nem hidrofílica. Ela vai ser anfipática, anfi de 2. Então, ela vai possuir parte hidrofóbica, parte hidrofílica. Voltando para o desenho aqui, ó, fosfolipídio, e daí o nome mosaico fluido. Mosaico por conta dos fosfolipídios e das proteínas, e fluido porque as moléculas de fosfolipídios, elas podem andar pela membrana plasmática. As proteínas, nós temos aqui então moléculas de colesterol, que no caso de uma célula animal vai dar mais flexibilidade a essa membrana. E aqui é o glicocálix que eu falei, que ele tem a função de reconhecimento celular, que nós vamos ver mais para frente em casos específicos. Bom, quando eu falo aqui em especializações da membrana plasmática, lembram microvilosidades, desmossomos, eu estou falando aqui. Nessa imagem aqui, ela possui uma célula que vai possuir essas especializações todas para a gente entender melhor. Reparem que aqui, olha, esses prolongamentos da membrana plasmática, parecendo, aqui, ó, vou desenhar aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Esses prolongamentos, então, quando eles estão assim na célula, tá? Isso daqui nós chamamos de microvilosidade. Microvilosidade, Vinícius? Sim. Essas microvilosidades vão estar presentes, por exemplo, nas nossas células intestinais. E elas vão aumentar a superfície de contato. Pensa comigo. O alimento, né, os nutrientes para serem absorvidos pela parede do nosso intestino, eu vou ter uma maior superfície de contato quando está assim a parede. Reparem na minha mão, ela vai estar lisa, é um tubo. Ou quando ela vai estar assim, que vai passar tudo. Reparem aqui comigo, ó. Desenho. A parede vai estar assim, lisa. Ou quando ela vai estar cheia dessas microvilosidades. Obviamente que é cheio dessas microvilosidades, vai aumentar a superfície de contato. Com isso, então, aumenta a absorção de nutrientes. Então, aqui nós chamamos de microvilosidades. Outra especialização que nós vamos ter, que cai muito no Enem ou em provas de vestibulares e outras provas, são essas daqui, ó, que nós chamamos de desmossomos. O que vai ser o desmossomo? Quando eu tenho, então, duas células, vai ter, então, uma junção de proteínas e de filamentos aqui que vai unir essas duas células. Pensem que sua calça rasgou. Aí, o que sua mãe faz? Vai lá, pega um pedaço de tecido, coloca por baixo e aí passa a máquina. Para não desfiar mais, ela não passa o que a gente chama de cingir. Passa a máquina lá e vai uma costura bem grossa, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É como se fosse, então, os desmossomos, que vai dar maior aderência. Então, células, principalmente do nosso tecido epitelial, quando elas vão ter algum rompimento, alguma cicatriz, digamos assim, um cortezinho, algum rompimento dessa membrana, vem, então, os desmossomos e vai fazer essa junção, que vai ser placas, então, de proteínas e filamentos, então, de outras proteínas que vão, ó, juntar, que é o famoso como se fosse a nossa costura que a nossa mãe faz nessa calça. Isso daqui chama-se desmossomos. Nós temos também, igual aqui, o que a gente chama de junção comunicante. Essa junção comunicante,
vão ser canais de proteínas, tá? Túbulos de proteínas entre membranas, que vão então fazer transporte de algumas substâncias entre elas, tá? Existem outras, mas essas daqui são as mais importantes, digamos assim, em questões de provas, de vestibulares e de Enem que vocês vão fazer. A membrana plasmática, ela vai ser semipermeável, então ela vai permitir a entrada e saída de substâncias, selecionando-as. Existem, então, dois tipos de transporte entre essas membranas, que nós falamos, que vai ser o transporte ativo e o transporte passivo. Quando falamos em transporte passivo, estamos falando em transporte onde não há gasto de energia. Então, a célula não vai gastar nada para fazer esse tipo de transporte. Exemplo, reparem que, olha, esse meio tem uma membrana plasmática, a proteína, e esses pontinhos verdes que vocês estão vendo aqui na célula, vai ser o quê? Soluto. Podem ser gás, pode ser algumas substâncias que nós chamamos de soluto. Agora, nós vamos trabalhar com duas nomenclaturas, meio hipotônico e meio hipertônico. Quando falamos em meio hipotônico, eu estou falando que esse meio, ele vai possuir menos soluto em relação ao outro. Quando falamos em hipertônico, ele vai possuir mais soluto em relação ao outro meio. Então, olha, esse meio aqui, que tem mais bolinhas verdes, vai possuir mais soluto do que esse meio aqui de baixo. Então, eu falo que esse meio é hipertônico e esse meio é hipotônico. Quando eu tenho a passagem de soluto através dos fosfolipídios do meio hipertônico para o meio hipotônico, a fim de garantir a estabilidade, eu falo então que ocorreu a difusão simples, que ocorre então com gás oxigênio. Quando ocorre do mesma coisa, só do meio hiper para o meio hipotônico, passagem de soluto. Só que vai acontecer através das proteínas transmembranas. Eu falo, então, que vai ser uma difusão facilitada, porque eu vou ter, então, uma proteína facilitadora para esse soluto entrar. Depois, quando eu tenho a passagem de água, eu vou passar solvente. Quando eu passo água do meio hipotônico para o meio hipertônico, igual vai acontecer aqui, meio hipertônico, meio hipotônico. Passo água do meio hipotônico para o meio hipertônico através da proteína facilitadora, eu falo então que vai ser a osmose. Isso acontece muito quando a gente coloca sal no alface e deixa ele lá, ele vai ficar o quê? Vai perder então essa água. E o transporte ativo a gasto de energia. Um exemplo de transporte ativo é o que nós chamamos de bomba de sódio e potássio. O que vai acontecer? Vai passar sódio, a célula, ela vai necessitar de sódio fora dela. Só que a cotidela tem muito sódio dentro da célula. E ela precisa de potássio dentro da célula, só que ela tem pouco potássio. O que vai acontecer? Por difusão simples, vai acontecer esse processo natural. Só que aí ela vai fazer o contrário. Ela bombeia sódio para fora da célula. No que ela bombeia o sódio para fora da célula, ela necessita de gastar energia. Bombeando o sódio para fora da célula, o potássio vai e entra. Daí o nome bomba de sódio e potássio, que vai acontecer através das proteínas transmembranas. Então aqui tem um esquema, tá? Um desenho explicando mais detalhado sobre a bomba de sódio e potássio. E aqui, para a gente finalizar a nossa aula, vou falar dos famosos transportes que nós já conhecemos. Fagocitose, pinocitose, que vão ser transportes de macromoléculas. Fagocitose, quando a célula vai englobar partículas sólidas. Pinocitose, englobando partículas líquidas. E a exocitose,
que vai liberar, então, essas partículas que a célula não precisa. Infelizmente, o tempo acabou, não vai dar para a gente resolver nossa questão do Enem, mas se tiver alguma dúvida, me mande que nós vamos responder no Tira Dúvidas. Até mais!